aí, João capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: você vai filmar aqui? Posso ver? Não. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava na mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e ela derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela tinha sido colocado. Respondeu Jesus: deixe essa mulher em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim vocês nem sempre o terão. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco, visita os nossos corações, que a palavra do Senhor, a sua graça, a sua unção seja derramada sobre nós e nós possamos sair daqui com uma direção para a nossa semana, que nós possamos sair daqui cheios da fé necessária para nós podermos, ó Deus, agir nesses dias que estão por vir. Abençoa, Senhor Deus, o restante desse mês de julho, que coisas que são improváveis e boas possam ainda acontecer conosco, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, te damos toda a honra, glória e louvor, porque sem a sua pessoa, ó Deus, as coisas não podem acontecer. O Senhor até nos deu graça para termos força, para termos, ó Deus, inteligência, mas todas essas coisas desligadas do Senhor nada são. Por isso está escrito que o Senhor é a videira verdadeira, e se nós formos desligados da videira, não podemos dar fruto, e logo somos queimados. Mas em Ti, conectados a Ti, nós frutificaremos, e esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre 4 tipos de cristãos que estão nas igrejas, ok? Aqui nós estamos falando de Jesus, e o texto vai falar sobre Jesus já na direção de Jerusalém. Jesus já está indo então na direção da onde ele vai ser morto, e a gente sabe que ele foi morto pelas pessoas que eram seus irmãos, por assim dizer, de sangue, os judeus, ok? Só que antes disso, Jesus passou numa cidade chamada Betânia, onde ele tinha uma família que era muito amiga dele. Essa família era composta então por Lázaro, por Marta e por Maria. Era uma família que Jesus já tinha tido contato com ela, pela palavra de Deus, pelo menos por outras 3 vezes. A mais emblemática foi quando Lázaro chegou a morrer. A Bíblia não diz do porquê ele tinha morrido, mas o texto diz que Jesus recebeu a informação de que Lázaro estava morrendo. Ele ficou onde ele estava mais 2 dias, e quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido. O texto diz que Jesus chorou, esse é o menor versículo da Bíblia, está em João 11:35, e ali Jesus chorou, ao mesmo tempo ele mandou remover a pedra. O pessoal falou, remover? Tem 4 dias que ele está morto, já cheira mal, mas removeram a pedra e Jesus deu uma ordem, essa ordem espiritual, e ele diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ele sai, né? Jesus ressuscitou a Lázaro, e naquele dia todos glorificaram o nome do Senhor. Pois bem, aqui Jesus agora já estava a caminho de Jerusalém,
ele precisava morrer, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sem a morte de Jesus os nossos pecados não poderiam ser perdoados, porque o pecado está em nós e nós não podemos fazer expiação pelos nossos próprios pecados. Alguém puro precisa morrer pelos impuros para haver salvação. E quando então ele vai até Betânia, ele entra na casa então, desta família. E aqui então nós temos três coisas ou três características, uma de cada um desses familiares, que nos chamam a atenção e que nós deveríamos trazer para a nossa vida, para que Jesus fique perto de nós. Então, existia algo no coração desses três irmãos que chamavam a atenção de Jesus. O nosso coração precisa ser diferente se nós quisermos que Jesus esteja por perto. Veja bem então, Jesus, quando ele se aproxima ali de Betânia, a primeira coisa que ele vai encontrar é Lázaro, que oferece uma ceia para ele. Lázaro provavelmente era o irmão mais velho e nessa época, por ser homem, ele era o chefe da família. A gente não sabe se ele era o mais velho, mas por ser homem, era o chefe da família. O texto então vai dizer que ele faz uma ceia para Jesus. Lembrando que a ceia de verdade aconteceu uma semana depois, que era a Páscoa. Só que ele faz uma ceia para Jesus. E o texto vai dizer então que Lázaro, que tinha sido ressuscitado, ele está com Jesus, comendo com Jesus e conversando com Jesus ali naquela mesa. Então, voltando um pouquinho, primeiro ponto, o Jesus que ressuscita Lázaro é o mesmo Jesus que passa de novo na casa de Lázaro para ver como Lázaro está. A gente precisa entender isso. O Jesus que um dia fez milagre nas nossas vidas, ele sempre vai voltar, certo? Para estar perto de nós, para ver como as coisas estão. Nós podemos ter confiança de que o Jesus que nós servimos, ele não só nos toca e vai embora para sempre. O Jesus que nós servimos, ele está sempre por perto, ele está sempre colocando as mãos dele na nossa vida. Nós podemos ter segurança de que Jesus está do nosso lado. E foi a promessa que ele fez. Quando Jesus foi subir ao céu, ele disse: eu vou estar com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Em Hebreus, o autor disse assim: o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus diz então que o Senhor está sempre conosco. Então nós temos aqui essa confirmação quando Jesus está com Lázaro novamente. Jesus aqui ainda está em corpo físico, ele volta até Lázaro. A gente não pode perder isso de vista, porque a vida é cheia de problemas, principalmente quando os problemas começam a afetar as nossas emoções. As nossas emoções, elas criam um turbilhão tão grande que muitas vezes nos faz pensar que Jesus se apartou, que Jesus saiu de perto. A verdade é que os nossos sentimentos, eles são os nossos maiores inimigos com relação ao plano espiritual. Porque a Bíblia diz que só tem uma coisa que pode dividir a alma e o espírito. Pense bem, a sua alma e o seu espírito estão dentro de você. Mas como é que dá para ver essa separação? A Bíblia diz que somente pela palavra de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide alma e espírito. Somente a palavra de Deus, então, é capaz de nos mostrar o que é que nós estamos sentindo do que é a palavra de Deus ou a presença de Deus. É por isso que até hoje você vai, por exemplo, conversar com pessoas que estudam a área da saúde mental, você vai ver que muitas dessas pessoas, elas relatam casos que elas não sabem explicar. Um exemplo, eu vi uma senhora semana passada, ela é uma psiquiatra, e fizeram uma pergunta para ela, e a pergunta a senhora acredita que existe um mundo espiritual juntamente com essas doenças mentais que você trata? Aí ela relatou um caso, e o caso foi assim: ela disse que um dia ela estava tratando um paciente muito violento, né? Inclusive esse paciente tinha pedido para ser amarrado na cama, ali do lugar que ele estava, no hospital psiquiátrico.
E esse paciente, ele dizia insistentemente para ela: doutora, saia do quarto, porque eles estão me mandando te matar. As vozes estão mandando te matar. Saia do quarto, saia daqui, porque eu não quero matar a senhora. E essa mulher é uma mulher que não acredita nas questões da fé, não acredita na espiritualidade, mas ela disse que essa situação não se explica, né, de acordo com os estudos que se tem até hoje dentro da psiquiatria. Porque até então, né, o fato desse homem dizer a ela: saia do quarto, porque as vozes estão me mandando te matar, até então não existe essa separação. Esse homem já teria que ser possuído por essas vozes, que no caso é a esquizofrenia, e ele já teria ficado violento, e obviamente, sei lá, deveria ter um segurança que ia apartar ele para ele não matar essa mulher. Mas então o que eu estou querendo dizer é que existe uma separação. Se você ler alguns casos da Bíblia, por exemplo, você vai dizer: isso aqui hoje em dia é classificado como uma doença. Por exemplo, a Bíblia fala sobre uma criança que ela se jogava no fogo e na água, né, para morrer. Se jogava no fogo e na água. E o pai foi até Jesus e disse: olha, existe um espírito que joga o meu filho no fogo e na água para matar ele, expulsa. Jesus disse: realmente é um demônio, né? Então, esse caso, hoje em dia na psiquiatria tem um nome, é uma doença, tá? Só que, biblicamente, ali Jesus tratou essa questão como demônio. Mas Jesus não tratou tudo como demônio, né? Teve alguns momentos que eram doenças, ok? E outros momentos que eram demônios. Então, isso que eu estou falando é para a gente entender que as nossas emoções, a nossa mente, quando ela se encontra muito atribulada, muito cheia de preocupações, angústias, desesperos, a gente pode parar de acreditar que Deus está perto. E Deus nunca vai nos deixar. Por isso, o segredo da verdadeira espiritualidade é continuar acreditando que Deus está do seu lado, está por você, mesmo quando você não sente, não vê, não enxerga, não ouve, quando você não está vendo nada, Deus continua perto de você, porque Ele falou. E a Bíblia diz: Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Então, a fé, ela transcende, certo? Os sentimentos. Ela transcende aquilo que a gente vive, aquilo que toca, certo? O nosso corpo, que toca a nossa alma. Continue acreditando em Deus, mesmo quando tudo falar que não. Ou então, como a música que foi cantada pela Angélica, mesmo quando Deus falar não, quando Deus disser: não vou abrir essa porta, você vai dizer: Senhor, mas tudo que vai acontecer se essa porta abrir é bom. Se Deus disse que não, Ele entende o que vai acontecer se essa porta abrir. Então Ele fecha ela porque Ele nos ama e Ele sabe o futuro e a gente não sabe. Então é baseado nisso aqui que a gente precisa entender que Jesus, Ele está perto mesmo quando eu não sinto a presença dEle. Quando Jesus está então junto com Lázaro, o texto sagrado vai dizer que Lázaro está oferecendo um banquete e ele está conversando com Jesus. Essa é a primeira característica dos 3 irmãos ali que tinha. A primeira coisa, Lázaro, ele oferece algo para Jesus e ele se assenta com Jesus para conversar. Um coração cristão que realmente quer ter intimidade com Deus é um coração que oferece algo para o Senhor. Deus não precisa dos nossos sacrifícios, mas tudo o que a gente faz, certo? Faz de alguma forma porque ama. Então, quando você presenteia alguém, você o faz porque ama. Então, o que Lázaro fez para Jesus oferecendo esse banquete não é porque Jesus ia passar fome, é porque ele amava Jesus. E ele estava conversando com Jesus. Isso é uma coisa que tem se perdido no cristianismo nos dias atuais. Conversa com Jesus. O mundo que nós servimos, que nós vivemos, ele é muito rápido. A gente acha que conversa com Jesus e a gente pegar o nosso devocional diário, geralmente aquele lá, né, acho que Café com Deus, né? Esse devocional é o mais água com açúcar que tem, porque lá não tem uma palavra de exortação, só tem coisa boazinha, viu? Esse aí. Então toma muito cuidado com esse negócio,
que às vezes Jesus quer dar uns puxãozinhos de orelha, mas não tem lá, né? Separar só as partes boas. Mas tudo bem, pelo menos você está lendo alguma coisa. Então o que acontece? A gente precisa passar desse nível, que é o nível de ler o devocional, fazer aquela oração bem burocrática e ir para o dia a dia, né? A gente precisa conversar com Jesus. E conversar com Jesus é mais ou menos o que a gente fez aqui no começo, sabe? Separar um tempo para orar, né? Então, assim, eu sempre fui a favor de que não existe posição física para orar, de que ajoelhar não faz a sua oração ser mais ouvida por Deus, mas a questão do joelho no chão é um simbolismo muito forte, que no caso significa rendição, você está rendido a Deus, né? Então esse simbolismo ele é forte, muitas vezes a gente precisa dobrar o joelho no chão, precisa colocar o joelho no chão para orar, tá? Então isso é muito importante. Então conversar com Jesus, né? Nós não estamos no monólogo só a gente fala, Deus responde. Então enquanto Deus não nos responder, a gente não pode sair da oração. A gente tem que fazer como Jacó. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó fez essa oração quando ele estava lutando, né, com Deus ali naquela madrugada. Era uma luta para que Deus o abençoasse. Ele disse, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E a gente precisa ter esse tipo de postura. Só que a gente vive tão atacado pelas emoções que a gente pensa que a gente não merece receber resposta, que a gente pensa que nós não somos qualificados para receber resposta, que nós não temos vida espiritual, direito para ter resposta. Sendo que a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados, o Senhor Deus, ele perdoa e limpa. E as pessoas hoje elas estão com muita dificuldade de acreditar no perdão. A Bíblia diz assim, se o seu coração te acusar, lembra, Deus é maior que o seu coração. Se você errou, pediu perdão, Deus te limpou. Se o seu coração continuar te acusando, a sua oração é, Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. E eu não vou deixar o meu coração me dominar nessa situação a ponto de eu pensar que eu não posso receber a sua resposta. Eu vou ficar na sua presença. Então, nós precisamos orar e precisamos entender que como Lázaro conversava na mesa com Jesus, a nossa vida espiritual tem que ser uma vida espiritual onde nós conversamos com Deus, onde Deus fala conosco e onde nós falamos com Deus também, ok? Então, essa é a espiritualidade da mesa com Jesus, da intimidade com Jesus. Então, é uma comunhão profunda, né? É um momento de gratidão, de uma gratidão manifesta. O Lázaro que ressuscitou, ele está, de uma forma grata conversando com Jesus ali naquela mesa. A segunda coisa é Marta. Marta, ela é muito injustiçada, porque as pessoas quando pregam sobre Marta, só pregam que ela faz correria, né? Marta, ela faz muita coisa, mas ela não para ouvir a Jesus. Nesse texto aqui, a gente pode perceber que Marta, ela tem uma condição de coração que está faltando muito nos dias de hoje. Marta servia. Jesus estava ali. A gente precisa entender uma coisa. Jesus é o cabeça da igreja e a igreja somos nós, certo? A igreja precisa servir. A igreja que para de servir, é como se costuma dizer, ela precisa começar a ser evangelizada. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas elas já não têm mais vontade de servir a igreja, sabe? As pessoas às vezes têm algum tipo de talento e elas não desenvolvem esse talento para fazer alguma coisa para Deus, sabe? A maior satisfação que a gente tem numa igreja, por exemplo, numa igreja pequena como essa, é alguém que sabe mexer no computador para colocar as músicas aqui no telão. E tem gente que sabe, simplesmente senta e a igreja vira como se fosse uma espécie de prestação de serviço.
Não, vou sentar na igreja, está tudo certo. Mas aonde é que nós estamos servindo, né? Sabe, a Bíblia vai falar pelo menos 3 formas de servir. O primeiro é o serviço dentro da igreja com os nossos dons e talentos. A Bíblia vai falar, tem uns que têm dom de administrar, outros têm dom de profecia, outros têm dom de liderança, né? Então a Bíblia vai falar sobre vários dons, tanto dons de serviço como dons espirituais. Devem ser usados para a glória de Deus, isso, né? Além disso, a Bíblia diz que há pessoas que têm dom de intercessão. Muitas pessoas deveriam entender que elas foram chamadas para interceder, né? E isso é uma coisa muito grande, porque é como se costuma dizer, pessoas desconhecidas, elas oraram por grandes evangelistas que cruzaram o mundo inteiro e por meio da pregação muitas pessoas foram salvas. Essa pessoa, que geralmente são, como a gente costuma dizer, as senhoras, né, que estão de joelhos dobrados por esses homens, essas senhoras elas têm, né, um galardão ainda maior do que desses grandes evangelistas que cruzaram o mundo inteiro. Porque esses grandes evangelistas, eles ficaram conhecidos, eles escreveram livros, eles foram honrados até por presidentes, até por reis, né? Mas essas pessoas que ficaram de joelhos, elas foram fundamentais para que estas pessoas que foram enviadas pudessem ter graça espiritual para não cair diante da tentação. Então é o que a gente costuma dizer, todo pregador ele costuma ter pais de oração e mães de oração. São pessoas que Deus levanta para sempre interceder por essas pessoas, porque sozinhas elas não ficam de pé não, elas não aguentam, ninguém aguenta ficar de pé sozinho sem oração. A gente precisa de pessoas que orem por nós, pessoas que inclusive são invisíveis, e essas pessoas elas têm um grande galardão diante de Deus. E a gente entende também que a obra de Deus ela precisa do serviço, né, do envio. O apóstolo Paulo vai dizer assim, como que um soldado vai para a guerra, sendo que ele tem que trabalhar para se sustentar na guerra? Paulo diz, não tem como. Então ele vai fazer a alusão dizendo assim, a igreja tem que se juntar para o quê? Para enviar o missionário para a batalha. A igreja então precisa o quê? Patrocinar o missionário, né? Nessa batalha que ele vai, nesse campo missionário, nesse país, nesse estado que ele vai, para que ele possa se desenvolver o trabalho de Deus ali. Então, a gente compreende isso. Nós precisamos orar a Deus, pedindo que Deus nos dê um coração de Marta. E o coração de Marta é, como eu posso servir para a glória de Deus? O que eu posso fazer para que Deus seja glorificado através das minhas mãos, das minhas orações, da minha mente, daquilo que eu sou? Então Marta, ela é uma pessoa diligente, uma pessoa que se importa com o serviço. É uma mulher, então, que trabalha árduo na comunidade, trabalha árdua, né, para o bem-estar da comunidade. E o grande desafio aqui, então, é o equilíbrio, porque tem outra coisa aí também. Tem gente que só trabalha, mas esquece de ter a parte de Lázaro. Não adianta nada também só trabalhar na igreja e não ter intimidade com Jesus. Essas pessoas, elas simplesmente começam a trabalhar na igreja e a única motivação que vai crescendo no coração dessas pessoas que não têm vida de oração e que quer trabalhar na igreja é concorrência, inveja, disputas, esse tipo de coisa não vale para Deus. Paulo mesmo disse, né, que existem pessoas que estão na igreja e dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo diz, graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês. Se vocês quiserem ficar com essas guerras por causa de inveja, isso é problema seu. A verdade é que quando a gente tem Cristo no coração, a gente serve porque necessita, não porque a gente quer ficar famoso. Então, assim, a coisa mais, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, a coisa mais brega que tem é a gente disputando cargo em igreja, sabe? Porque igreja, gente, sabe? Igreja, vamos dizer assim, a igreja em 4 paredes, a igreja quando ela se torna carnal,
ela é a coisa mais ridícula e menos importante que existe no mundo, quando ela se torna carnal. Quando ela se torna isso, uma espécie de vaidade. Você já viu, você já deve ter visto isso por aí. Igrejas em que tem um monte de música, eles brigam para cantar, e tem os pastores que brigam para ver quem é o melhor. Gente, quando uma igreja passa para esse nível, se torna a coisa mais abjeta que tem no mundo. Porque o propósito da igreja é tão nobre, mas tão nobre, que quando desce para esse nível, certo? É melhor chutar, é melhor fechar as portas, porque não tem nada a ver com o que Jesus propôs. A igreja só tem valor quando ela está dentro dessa proposta aqui. Então, que Deus nos ajude, em primeiro lugar, a ter intimidade com Ele, para depois começar a servir, né? Então, Marta, ela é esse exemplo de serviço. Terceiro coração, e aqui a gente vai aqui para a reta final, é o coração de Maria, que é o que a gente costuma colocar como o coração mais devoto a Deus. Porque o que ela fez? Ela tinha um perfume que custava 300 denários. Sabe? O trabalho de um dia de um trabalhador normal é um denário. Então, esse perfume dela custava 300 dias de trabalho. Praticamente um ano. Que lá em Israel tinha 320 e poucos dias o ano. Não era igual aqui. Okay? O calendário de lá é o calendário lunar, o calendário nosso é o solar. Então, veja bem. Ela pegou um perfume de quase um ano de trabalho e ela jogou nos pés de Jesus e ela chorava aos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com o cabelo. A vida dela nesse momento, né, o que ela expressa é um sacrifício pessoal a Deus, a ponto dela dizer: Deus, sem Deus a minha vida não é nada. O que ela está fazendo ali é realmente, né, colocar em atitudes o primeiro mandamento, que é ama a Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, com toda a tua força, alma, entendimento e coração. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa. Se a gente não ama a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas elas se tornam frágeis. Muito frágeis. É como a Bíblia diz, se você ouve a palavra, mas não pratica ela, é você construir uma casa na areia, sem alicerces. Qualquer vento que vir vai derrubar. Tiago vai dizer ainda mais, ele vai dizer assim, que quem ouve a palavra e não pratica, é como alguém que acorda e se olha no espelho. Está bagunçado, a cara está amassada, o cabelo está despenteado, não escovou os dentes. A pessoa olha no espelho e vai embora. Então, ouvir a palavra de Deus e não praticar ela é ter uma grande oportunidade de se consertar e ao mesmo tempo menosprezar ela. Então, esta mulher, Maria, ela colocou aos pés de Jesus o que ela tinha de mais valioso, porque ela amava Deus acima de todas as coisas. Um ponto, colocar a Deus diante de Deus o que você tem de mais valioso, não é você colocar diante de Deus o que você tem, né, que tem um valor monetário maior. Não tem nada a ver com isso. Colocar aos pés de Jesus o que você tem de maior valor é você colocar aos pés de Jesus aquilo que Jesus diz que tem um grande valor no seu coração, mas que para ele não tem. Correto? Vamos dar um exemplo, né? Talvez você tenha, né, um grande sonho na sua vida, como por exemplo, eu já vi uma pessoa que tinha um grande sonho na vida de trabalhar com casas de aposta, certo? Casas de aposta. Se você me perguntar se jogar na loteria, biblicamente existe restrições, jogar na loteria não tem restrição a isso, não é errado. O problema é que talvez você nunca tenha experimentado isso, eu também nunca experimentei, mas a questão do jogo ela é muito forte para o vício. Assim como, por exemplo, o cigarro, como as drogas, o jogo tem um poder muito grande. Se você nunca teve ninguém perto de você, da sua família, que foi destruído por causa do jogo, talvez você não consiga mensurar. É como, por exemplo, alguém que nunca teve ninguém na família que foi destruído pela bebida. Às vezes você não consegue mensurar, mas o jogo é uma coisa que, sabe, que é tão potente para levar a pessoa para aquele caminho,
que a pessoa literalmente ela acredita que ela vai, né, se tornar rica dando tudo que ela tem no jogo. Isso é um vício potente que a alma do ser humano tem. Alguém disse, eu esqueci, mas esses dias eu até vi que jogar na loteria é imposto de bobo, né? Jogar na loteria, na verdade, é uma coisa que, não tem nem como assim, eu explicar aqui em palavras, mas na verdade é uma coisa muito distante. E a gente percebe que as pessoas elas vão criando esses vícios e tudo mais, e isso é muito problemático. Então, essa pessoa que eu conheci queria trabalhar com casas de apostas, né? E trabalhar com casas de apostas é um grande problema, porque de fato você está colocando tanto a sua vida à mercê dessa sorte do azar, como colocando a vida de outras pessoas nisso, né? Então há um problema grande, há um erro nisso, né? Uma vez eu já contei também uma senhora que ela foi à igreja e o trabalho dela era ser uma stripper. Ela era stripper numa boate em Goiânia. E a pergunta dela também é se poderia continuar tendo esse trabalho, visto que esse trabalho era para o sustento da filha, né? E aí a resposta que as pessoas deram era a seguinte: da mesma forma como você tem essa posição para sustentar a sua filha, você pode ficar tranquila. Se você largar essa posição, Deus te abençoa e abençoa muito mais. Te coloca num emprego de verdade e abençoa a sua vida. Foi a mesma forma desse homem, da gente dizendo, você não precisa investir o seu dinheiro em jogo de aposta, porque existem coisas muito melhores para você adiante. Então, isso é você colocar aos pés de Jesus algo precioso, entendeu? Então, por que Maria tinha esse perfume de 300 denários? A gente não sabe, mas é uma coisa que não ia fazer nenhum tipo de algo bom para ela. Então, a gente precisa colocar diante de Jesus aquelas coisas que Jesus olha para nós e diz assim: isso aqui não serve para você. Isso aqui não vai adiantar, a sua vida não vai progredir você tendo isso aqui. E é nisso que a gente tem que começar a procurar discernimento espiritual, porque às vezes ninguém vai nos falar. Vai ser nós diante de Deus, né? Nós diante de Deus. Eu já citei aqui, eu fui para a igreja muito novo, tinha 15 para 16 anos de idade. O que Deus falou para me parar é o quê? Eu tinha que parar o namoro que eu tinha, porque era um namoro errado. Um garoto de 15, 16 anos de idade não poderia ter vida sexual ativa. Eu não ia casar, o Senhor me mandou parar, certo? Então, era o quê? Era o perfume que eu joguei diante de Deus. Então, eu e você precisamos entender isso, porque senão, o sentar à mesa com Jesus e o servir a Jesus não vale nada. Não vale nada. Porque se eu não o amo em primeiro lugar a ponto de colocar a minha vida diante dele, nada mais funciona. Então, veja bem, ela foi uma mulher devota. E aqui, para a gente encerrar, tem um tipo de coração que a gente tem que se afastar completamente, porque esse coração é um coração maligno. Judas, o texto que eu li diz que quando ela derramou o perfume nos pés de Jesus, Judas virou para quem? Para todo mundo que estava ali e disse assim: que desperdício, perfume custando 300 reais, para que esse desperdício? Era melhor dar para os pobres. Judas, ele cuidava da bolsa de ofertas que Jesus tinha. O ministério de Jesus, né, como é que Jesus andava, comia, parava? Ele tinha um ministério de oferta. Quem era o tesoureiro? Judas. E a Bíblia diz que Judas pegava desse dinheiro para si. E quando Judas vai lá e se levanta e fala que desperdício, o próprio Jesus repreende ele, dizendo: fica quieto, porque os pobres vocês terão. Isso aqui vai ser feito uma vez só, que é o símbolo do quê? Do meu sepultamento. Então, o coração de Judas é um coração que está desconectado da espiritualidade, é um coração crítico. Gente, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, sério, e que assim, de todo o coração, eu nunca, desses anos todos que eu estou na igreja, quase 20 anos, eu nunca parei para pensar numa coisa dessa. Foi um dia um cidadão chegou em mim e disse assim:
Você viu fulano de tal que estava na igreja? Você viu que ele tem um relógio da marca tal? Eu falei, sei não, nem de relógio eu entendo. Fulano estava com relógio de tantos R$1.000. Eu falei, mas como assim? Por que você está falando? Não, porque na hora que ele levantou para adorar, eu vi o relógio. Eu falei, gente, que coisa absurda um trem desse. Como é que uma pessoa dessa, para que vir na igreja? Entendeu? Para que vir na igreja tendo um coração desse? Sabe? Para que vir na igreja tendo um coração de que quando acaba o culto sai mais cedo para ver quem está indo embora em qual carro? Pelo amor de Deus! A gente serve a Jesus Cristo ou nós estamos ficando loucos? Existem pessoas que são críticas. Tudo que vê na igreja critica. Certo? O pastor sei lá o que fez isso. Está faltando isso. Está faltando aquilo. Por que nós não fazemos parte das mudanças? Se há coisas para melhorar, não é? Por que a gente não chega francamente com a pessoa e fala, olha, eu tenho esse conselho para dar, será que isso não melhoraria? Caramba, isso ia ser maravilhoso. Agora, sabe qual que é a pior coisa que existe? Tem pessoas que se despedem da igreja, sabe como? Saindo do grupo do Instagram da igreja. Sai do grupo do Instagram, só. Aí você vai até a pessoa e fulano, o que acontece? A pessoa nem te responde, sabe? Então, assim, são pessoas que têm esse espírito crítico, certo? Elas não estão dispostas a fazer algo para Deus, elas não estão dispostas a somar com a igreja, elas não estão dispostas a viver o espiritual. Elas simplesmente deixam habitar no coração delas a crítica. Eu tenho até um exemplo para dar que tem até a ver com a Angélica. Só que tadinha, ela tinha uns 12 anos na época. E eu fui pregar na igreja, eu tinha uns 15 anos. E aí eu não usava roupa social, eu comecei a usar para pregar na época, né? E aí eu lembro que eu estava com um sapato que era preto e o meu cinto era marrom. E as primeiras vezes que eu preguei, o pessoal falou, não, que benção, esse rapaz acabou de entrar na igreja, como é que ele conhece as coisas da Bíblia e tal. Aí vem a menina de 12 anos e falou assim, não se usa sapato preto com um cinto marrom. Eu falei, o que é essa menina, gente? Pelo amor de Deus. Mas dá um desânimo na gente, sabe? Dá um desânimo. Mas ela tinha 12 anos, não estou criticando ela, tá bom? Mas dá um desânimo na gente, sabe? Esses espíritos críticos, você prega a palavra de Deus, a pessoa só pega aquela pontinha do negócio errado, né? O pastor pregou isso aí, mas você viu na hora que ele foi falar? Não se fala dessa forma, se fala daquela. Ele não usou, tinha que falar no plural, falando singular. Então, assim, Judas tinha esse tipo de espírito. E para encerrar, era um homem que vivia pelas aparências. Ele não estava preocupado em ver o coração daquelas pessoas. Para ele importava era o dinheiro ali, do perfume, eram essas coisas que eram secundárias. A aparência importa? Importa, gente, importa. Eu não estou dizendo que a aparência não importa, mas a gente precisa olhar para Cristo e para as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, Judas, ele nos alerta, sobre os perigos de um coração crítico, desconectado da espiritualidade, de um coração que só valoriza as coisas exteriores. Então, para nós, a conclusão dessa mensagem nós temos muito mais exemplos positivos do que negativos. Que Deus nessa noite, então, nos dê pelo menos um pouquinho do coração de Lázaro, de Marta e de Maria. E que Deus tire de nós um coração como o de Judas, que só quer criticar. Que Deus nos fortaleça nisso e abençoe a nossa espiritualidade. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, se nós estamos aqui falando essa mensagem, é porque nós temos a convicção de que nós não somos perfeitos.